Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto na nossa comunidade. Eu espero que você e sua família estejam bem e espero que você esteja animado para mais um tempo de instrução, um tempo de ensino na carta de Tiago. Desde já eu queria convidar você a estar abrindo no livro de Salmos, no Salmo de número 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas, com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Amém. Esses últimos tempos, esses últimos meses, esse salmo tem feito parte das minhas orações, dos meus devocionais, principalmente essa exortação que o salmista traz, para a gente, de entrar pelas suas portas, de entrar diante do trono da graça por meio do sacrifício de Jesus, por meio do novo e vivo caminho aberto para nós, e de oferecermos diante dele ação de graças e louvores por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito, por cada um de nós. Então eu queria nessa manhã encorajar você, se você tem passado por dificuldades, sejam elas externas, sejam elas internas, se você tem passado por tribulações, queria encorajar você a nesse momento, nessa manhã, tomar essa postura de fé e entrar diante da presença dele, fitando os olhos nele, para que você seja iluminado nessa manhã, para que suas emoções sejam curadas, para que sua mente leve seja totalmente cativa à obediência de Cristo. Então eu queria estar convidando você a orar comigo nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse domingo, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pelas famílias que estão aqui nos assistindo, Senhor, pelas famílias que fazem parte dessa missão. Obrigado pela liderança que você colocou sobre nós, Senhor. Eu oro para que nesse tempo de instrução, nesse tempo de clareza, os nossos olhos sejam abertos, os meus olhos, os olhos dos meus irmãos sejam abertos, Senhor, para compreender os mistérios de Jesus, para compreender quem Ele é, o que Ele tem feito, o que Ele está fazendo nesses dias em cada um de nós e através de nós. E eu oro, Senhor, para que nessa manhã haja um batismo de fé sobre nós, para crer não só que nós somos salvos, que nós fomos enxertados, Senhor, no seu amor e no seu plano, mas que você continua pastoreando cada um de nós, você continua pastoreando as ovelhas do seu rebanho, Senhor. E eu oro para que as suas ovelhas nessa manhã possam ter um encontro com a sua presença, possam ouvir a sua voz. Que nessa manhã, Espírito Santo, nós possamos honrar a sua presença para receber dela nas nossas casas, nos nossos lares, sobre as nossas famílias, nesse tempo. Muito obrigado, desde já, e ilumina os nossos olhos com a palavra desse domingo. Em nome de Jesus, amém. Fique agora com o tempo de louvor e de adoração. Rei do meu
Grande é o Senhor sobre toda a terra. Grande é o Senhor. Grande, grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Bom dia, sejam muito bem-vindos à Missão Paixão e Compaixão. Uma alegria para nós te ter aqui com a gente, e recentemente a gente iniciou uma série de mensagens sobre a carta de Tiago. Nós vimos no último domingo, eu compartilhei um pouquinho com vocês sobre Tiago 2 e a importância da fé e da prática das boas obras e como a fé sem obras é morta. E eu queria continuar uma reflexão com você antes da gente entrar no capítulo 3 para a mensagem desse domingo, que está lá em 1 Timóteo 4,7. É um versículo bem curtinho e fala o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te pessoalmente na piedade. E Paulo é específico com Timóteo nessa passagem, né? Ele fala dois princípios muito importantes que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. O primeiro deles, nessa versão, fala: exercita-te pessoalmente na piedade. Existe uma responsabilidade pessoal para cada um de nós no exercício da piedade. Nós não devemos apenas crer, mas nós devemos estar aptos e dispostos a praticar pessoalmente. Essa responsabilidade pessoal deve existir dentro de cada cristão. E a segunda coisa que ele menciona nesse pequeno versículo, que é importante para que a gente aprenda, é a questão da devoção. Não apenas o desenvolvimento ministerial, mas a nossa devoção e a nossa conduta resultante dessa devoção, a prática, o exercício dessa porção da nossa salvação. Então eu queria te incentivar a exercer essa piedade, a prática dessa piedade, que você se comprometa com o Senhor em praticá-la num exercício diário e constante. Amém? Além disso, queria também compartilhar contigo e reforçar que todos os compromissos que você fez com o Senhor e com essa comunidade permanecem hoje e sempre, certo? Então, não esqueça da devolução dos dízimos, vamos ofertar. E, além disso tudo, se você ainda não faz parte de um grupo de discipulado, eu quero te incentivar a participar. Lá a gente é exortado, a gente é confortado e a gente é edificado. E isso é muito importante. A vida em comunidade é muito importante, e Tiago 2 também falou sobre isso. Então, esse é um aviso, é um incentivo daquilo que a gente já aprendeu para que a gente continue exercitando e que isso nos prepare para os próximos ensinamentos de Tiago. Amém? Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Um dia de muita alegria, um dia onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, relembrar esse momento em que o Senhor nos instruiu de fazermos isso em memória dEle, trazendo à nossa mente tudo aquilo que Ele fez por nós e tudo aquilo que representa a ceia, a mesa do Senhor. Abre comigo aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, vamos ler a partir do 23, mas antes de ler a partir do 23, na verdade, vou pular um pouco aqui para o 28. 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós pedimos que o Teu Espírito esteja direcionando esse momento, que Teu Espírito esteja trazendo a nossa memória, Senhor, esteja examinando o nosso coração e trazendo à nossa mente, Senhor, aquilo que precisa ser alinhado, aquilo que precisa ser apresentado na Tua presença e ser tratado, ser ajustado pelo Teu Santo Espírito. Eu te peço que nessa manhã o Teu Santo Espírito esteja falando com os meus irmãos,
a respeito daquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, Senhor. Fala conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Então, antes de ministrarmos a ceia, nós acabamos de ler o versículo 28 e 29, em que Paulo fala para cada um de nós nos examinarmos, que cada um a si próprio se examine, no sentido de que é super importante que ao sentarmos à mesa, ao participarmos desse momento da ceia do Senhor, cada um de nós meditemos, refletemos e peçamos a direção do Senhor a respeito de como está a nossa vida, de que forma nós estamos respondendo e correspondendo ao sacrifício do Senhor. De que forma nós estamos vivendo a fé que nós professamos ter. Então, Paulo aqui diz que isso é super importante porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então é um momento de alegria, como eu falei no início, mas é um momento também em que nós precisamos refletir a respeito do estilo de vida que nós estamos levando, de que forma nós estamos vivendo diante da presença do Senhor, diante desse sacrifício que o Senhor fez na cruz por todos nós. Então, tire esse momento para meditar sobre isso e que o Espírito Santo fale com você e que o Espírito Santo direcione a você a possíveis mudanças que sejam necessárias. Porque o sacrifício do Senhor na cruz é suficiente, foi o suficiente para que todos nós possamos ser acolhidos como filhos, como filhas, para termos os nossos pecados apagados, as nossas transgressões corrigidas e para que a nossa vida esteja alinhada com a direção do Espírito Santo de Deus. Dito isso, eu queria ir para o versículo 23, que diz: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, eu te convido nesse momento a participar do pão. Esse é o teu corpo, Senhor. O teu corpo que foi entregue na cruz, que foi crucificado, para que todos nós pudéssemos ter a possibilidade de sermos aceitos pelo Pai, de sermos acolhidos pelo Pai. E nessa manhã nós te damos graça, nós rendemos graças a Ti por isso. Porque não existe nada que nós possamos fazer que não seja através do Teu Espírito, através do sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Então nós rendemos graças ao Teu santo e poderoso nome, porque através disso nós podemos ter vida, Senhor. Muito, muito obrigado. Versículo 25 diz: Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O sangue de Cristo derramado na cruz por nós, nos purificando de todas as nossas transgressões, de todos os nossos pecados. Alguém que não tinha pecado algum, alguém que não tinha falha nenhuma, se entregando em favor de todos nós, se entregando em favor de todos aqueles que foram atraídos por Ele, se entregando por todos aqueles que reconhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único meio
para sermos acolhidos. Então, nessa manhã, eu te convido a participar do vinho. Pai, graças te damos também, Senhor, porque o Seu sangue nos redime, o Seu sangue nos purifica, o Seu sangue que foi derramado na cruz por todos nós, nos possibilita, dentro desse conjunto de ações que foram feitas pelo Senhor na cruz, isso nos dá a oportunidade de sermos redimidos, de sermos lavados, de sermos perdoados. E nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez por nós, por ter se entregado por nós para que todos nós pudéssemos ter vida, Senhor. Sem isso nós estaríamos completamente perdidos, sem isso nós estaríamos andando em círculos, sem isso nós não poderíamos ser acolhidos pelo Pai, pelo nosso Pai como filhos. Muito, muito obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em verdade, te adoramos.
Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série sobre Tiago. Hoje nós vamos ver Tiago 3. E antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar você a tirar um momento de oração e vamos juntos orar por essa ministração, por aquilo que o Senhor vai compartilhar conosco nessa manhã. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, refletindo, aprendendo, meditando mais da Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor abra a nossa compreensão, o nosso entendimento a respeito daquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco, a respeito daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que o nosso coração, a nossa mente esteja como um solo fértil, Senhor, para receber a Tua Palavra e que essa Palavra gere vida, gere fruto nos nossos corações. Eu te peço que tudo aquilo que sair da minha boca não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito que preparou esse momento, o Teu Espírito que direcionou esse momento, Senhor. Nos abençoa e que essa palavra toque o coração, toque a vida dos meus irmãos, toque a minha vida, a vida de todos aqueles que estiverem assistindo ou que ainda vão assistir essa palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Tiago 3, o tema dessa mensagem é a verdadeira sabedoria que conduz à paz. Quando a gente estuda o livro de Tiago, nós percebemos que Tiago ele foca em enaltecer um cristianismo vital, um cristianismo que é marcado pela fé que age, uma fé prática, uma fé que ganha expressão e pleno significado em atitudes, em ações práticas, em nome de Cristo. Ele traz sempre à memória vários ensinamentos bíblicos. Em alguns momentos nós vamos perceber que existem semelhanças daquilo que ele está falando com, por exemplo, o Sermão do Monte ou até mesmo com ensinamentos do Fruto do Espírito, que foi uma série que nós vimos recentemente. Mas tudo isso com esse propósito de gerar ações práticas. Tudo isso com o propósito de ter essa fé, mas fé baseada, fé que resulta em ações práticas. Então o interesse de Tiago não é um interesse doutrinário, não é um interesse lógico, mas um interesse prático. Um teste da veracidade do que se diz, se aquilo que se diz está em funcionamento na realidade da vida cotidiana. Então esse é um dos principais interesses de Tiago, de trazer ensinamentos práticos para a vida cotidiana da igreja. Então, lembrando brevemente o que nós já vimos nas ministrações anteriores, no capítulo 1 com o pastor Efraim, nós vimos aí que o capítulo 1 trata de uma fé que é testada por meio de muitas provas, por meio de tentações, por meio de aflições, pelas quais o verdadeiro povo de Deus passa todos os dias. Tudo isso deve ser recebido com muita alegria, entendendo que Deus usa as aflições para aperfeiçoar o caráter do seu povo. Ouvindo e praticando tudo aquilo que está sendo ensinado, tudo aquilo que está sendo vivido, de uma forma com muita perseverança, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. No capítulo 2, que foi ministrado pela pastora Priscila, nós temos aí provas da submissão do eu à direção de Cristo, ao senhorio de Cristo. Advertências contra o preconceito ou contra a acepção de pessoas. Por exemplo, tratar o rico de uma forma e tratar o pobre de uma forma diferente.
Nós vemos também, aí ouvimos também a prova da fé que age em favor do próximo, sem mostrar favorecimento, como nós acabamos de falar. Ou a questão da fé, a fé sem obras, em que a fé sem obras é morta. Não que nós precisemos fazer algo para que sejamos aceitos, ou para que o Senhor receba, ou para que o Senhor nos abençoe, ou para que sejamos salvos. Não é isso, mas todos aqueles que estão corretamente posicionados e que compreendem o significado da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles produzem obras, eles produzem ações para o Senhor. É diferente de produzir algo para você receber algo ou para você merecer algo. E no capítulo 3 nós vamos ver a palavra do povo de Deus sendo testada, digamos, testes de autocontrole. Mas antes de nós entrarmos propriamente em Tiago 3, eu gostaria de fazer aqui um parêntese no capítulo 1, do versículo 19 ao 26. Eu não vou pregar sobre isso, porque isso já foi pregado pelo pastor Efraim com muita autoridade e com muita profundidade. Mas eu gostaria de trazer alguns pontos aqui nessa passagem de Tiago 1, versículo 19 a 26, alguns pontos que estão ligados com o capítulo 3 que nós vamos ver. Então, tirando alguns pontos aqui dessa passagem, Tiago vai falar a respeito de prontos para ouvir, que todo mundo esteja pronto para ouvir. Aí ele vai construindo um pensamento: prontos para ouvir, tardio para falar e lento para se irar. Aí ele diz que a ira do ser humano não produz a justiça de Deus. Aí ele continua: se despir de toda a impureza moral. Perceba que ele vai construindo um pensamento. Então, receber a palavra e ser praticante, a importância de receber a palavra e de praticar essa palavra. Aí ele continua dizendo que se alguém não pratica, alguém que recebeu essa palavra e não pratica, é como admirar-se no espelho e logo depois de um tempo esquecer a sua própria imagem. Então ele continua dizendo que aquele que é um praticante zeloso é feliz em tudo o que faz. Aí ele continua: não refrear a sua língua é ter uma espiritualidade sem valor algum. Não refrear a sua língua é ter uma espiritualidade falsa, é ter uma espiritualidade morta. Então, só alguns pontos aqui, como eu falei, em Tiago 1, versículo 19 a 26, porque nós vamos falar de Tiago 3 e isso tem uma conexão, uma ligação com pontos aqui de Tiago 1, não só Tiago 1, mas eu trouxe aqui pontos que eu achei bastante interessante e que estão ligados com aquilo que nós vamos falar. Então, dito isso, abra aí comigo a sua Bíblia em Tiago 3, são 18 versículos e nós vamos ler os 18 versículos, nós vamos ler do 1 ao 18. Abre aí e acompanha comigo. Tiago 3, de 1 a 18. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto,
se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar e, de fato, tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode em uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, se abriga em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então, eu gostaria de tirar nessa manhã alguns ensinamentos para as nossas vidas de acordo com aquilo que Tiago está compartilhando aqui. Nós vamos ver alguns pontos importantes em cada um desses versículos e a minha oração é para que isso gere em nós um entendimento, gere em nós um posicionamento diante daquilo que o Senhor está compartilhando conosco, diante daquilo que Tiago ensina, diante daquilo que Tiago compartilha. No versículo 1 ele fala a respeito de mestres, não nesse sentido, assim como mestres, assim como os pastores e profetas têm o dever de usar os seus dons espirituais para comunicar corretamente a palavra de Deus e zelar por um comportamento à altura daquilo que eles estão pregando. Ele está dizendo que um juízo mais rigoroso aguarda aqueles que se exaltam como mestres e líderes espirituais. Aqueles que obrigam o povo a duras disciplinas, contudo, eles mesmos não seguem os caminhos que eles acreditam ou os caminhos que estão sendo compartilhados. Quantos mais os princípios elementares da vida cristã. Então, compartilhar e viver isso com humildade, com misericórdia e com desapego aos bens e ao poder. Então ele está falando que os mestres têm uma maior responsabilidade, porque aquilo que eles estão compartilhando, aquilo que eles estão ensinando, aquilo que eles estão verbalizando, podem enganar as pessoas por meio de falsidades, ou pode levar as pessoas para um outro caminho de compreensão e entendimento se aquilo não for compartilhado da forma correta. Então ele não está dizendo aqui, é importante que você entenda, ele não está dizendo aqui que
se você tem um chamado para exercer alguma função ministerial de mestre, de profeta, evangelista ou de alguém que ensina a palavra de Deus, ele não está falando para esse tipo de pessoa, ele não está falando nesse sentido, mas ele está falando para aquelas pessoas que buscavam essa posição de mestre apenas com o intuito de melhorar o seu status social na igreja primitiva. Então isso para muitas pessoas na época era uma forma de encontrar uma compensação para a vergonha imposta sobre os cristãos que eram vistos com preconceito pela sociedade da época. Então eles entendiam que assumindo uma posição de liderança no contexto da igreja, isso colocaria eles em uma posição social melhor. Então esse era o único objetivo que esse tipo de pessoa para que o Tiago aqui está falando. Alguém que procurava essa posição, mas não uma posição de acordo com aquilo que o Senhor estava direcionando ou de acordo com aquilo que o Senhor tinha colocado como chamado no seu coração. Então, na verdade, eram pessoas que queriam uma posição para benefício próprio. E muitas das vezes essas pessoas, elas humilhavam outras pessoas, elas eram duras com outras pessoas, eram mestres no sentido de criticá-las, no sentido de apontar os seus erros, mas não eram mestres no sentido de viver aquilo que eles estavam ensinando como verdade. Apesar de que em muitos momentos era falado a respeito das Escrituras, mas eles mesmos não viviam aquilo que estavam ensinando ou exigindo que o povo vivesse. Então, mestres não por aqueles que exerciam um dever público na igreja, mas sim aqueles que assumiam para si um direito de emitir juízo sobre outros. Então eles eram uma espécie de reprovadores, né? Buscavam ser considerados como mestres dos costumes, né? E eram chamados, na verdade, de mestres, mas com uma arrogância de censurar, de até mesmo de maledizer os irmãos. Então isso existe, enxergando isso dentro de um contexto cristão, existem riscos muito severos aqui para a formação de uma igreja em que esteja direcionada por mestres como esse ou por falsos mestres, né? Um sermão pode ser ensinado de uma forma equivocada, um sermão pode ser empurrado goela abaixo sem as verdades bíblicas, né? Então isso pode produzir muitas coisas ruins na formação cristã, na edificação do corpo de Cristo. Então, o tipo de mestre a qual aqui Tiago estava falando era esses mestres que buscavam, na verdade, algo para seu benefício e não algo para esse contexto eclesiástico. No versículo 2 ele fala todos nós de alguma forma cometemos falhas, cometemos erros. Então a preocupação principal de Tiago aqui é com o uso da fala dos membros da igreja, à medida que essa fala, à medida que cada um de nós exercemos algum tipo de influência interpessoal. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos em um contexto de relacionamento interpessoal, isso vai gerar algum tipo de influência na vida de outra pessoa. Então o Tiago também estava preocupado com isso, né? Com tudo aquilo que todos nós de alguma forma cometemos falhas. Então esse tipo de mestre, eles não enxergavam as suas próprias falhas, mas estavam condenando outras pessoas. A maneira ideal de refrear a língua não é apenas guardar o silêncio e ficar amargurado, mas sim submeter ao Senhor toda a revolta, toda a tristeza e todos os pensamentos ruins, na certeza de que Ele cuidará de tudo o que não nos é possível de resolver. E Ele também nos dará a melhor direção para tomarmos, a melhor direção para agirmos na solução desses assuntos que nos dizem respeito.
Todos nós cometemos algum tipo de erro, ninguém está isento de pecados. Então, me parece aqui que Tiago, ele também nos exorta para vivermos essa vida de mansidão, visto que nós mesmos também estamos, em muitos momentos, cercados de debilidades. Então, nós não devemos agir injustamente, negando um possível perdão a outra pessoa. Então, era dessa forma, ainda falando dos mestres da época, era dessa forma que os mestres viviam. Então, ele aqui está diretamente tocando na hipocrisia desses homens, desses censuradores, esses homens que tinham o hábito de dizer mal dos outros, de falar mal dos outros, enxergavam os outros, mas não enxergavam as suas próprias falhas. Já no versículo 3, 4, 5 e 6, ele vai usar aí 3 exemplos da natureza para descrever o poder desproporcional da língua. No primeiro momento ele fala que a língua é poderosa como um freio que controla o cavalo. Aí ele vai falar que também é como um leme que dirige um navio, ou como uma faísca capaz de iniciar um incêndio violento. Então ele compara a língua nesse primeiro momento como a esse freio que controla o cavalo. Então se você coloca ali o freio no cavalo, você aumenta a velocidade ou você freia o cavalo, você direciona o cavalo para onde você quer. Então ele faz essa conexão do freio do cavalo, que apesar de ser pequeno, ele controla, aquele que controla o cavalo, ele vai conseguir dar a direção. Fazendo isso uma referência à nossa língua, aquilo que sai da nossa palavra. Ele também fala a respeito de um leme que dirige um navio, aquele que tem o comando do navio, ele através desse sistema de leme, que é um sistema pequeno, mas que controla uma estrutura muito grande, ele consegue controlar, ele consegue dar a direção, mesmo em meio a ventos, mesmo em meio a tempestade, aquele que tem o comando do navio, através do leme, ele vai conseguir controlar e dar a direção. E um terceiro exemplo que ele fala é que a língua é uma faísca capaz de iniciar um incêndio violento. No sentido de que a língua pode incitar a violência, pode, da mesma forma que ela pode pacificar uma discussão, ela pode colocar ainda mais fogo, ainda mais chama, ainda mais, inflamar ainda mais uma situação. Então, quando ele usa esses exemplos, controlar cavalos com freios, navios com lemes, isso eram ilustrações bastante comuns na época no Mediterrâneo, porque todo mundo entenderia daquilo que ele estava falando. Então, os textos judeus, eles lançavam frequentemente sabedoria, razão e Deus na função de orientação de ideias ou de orientar ideias. Mas o ponto aqui de Tiago não é o que deveria controlar ou ter poder. O seu ponto é simplesmente o poder de um pequeno instrumento. O poder que a língua, por menor que seja ou por pequena, ou um órgão pequeno do nosso corpo, ela tem um poder muito grande. É nesse sentido que ele está falando. Então ele explica os males que procedem da negligência de refrear a língua. Se a língua ela não for refreada, se a língua ela não for controlada, ela pode fazer muito mal, assim como também ela pode fazer muito bem. Se ela for bem regulada, ela se torna um freio ao longo de toda a vida. Mas se ela for violenta, se ela for usada com petulância, ela vai ser como esse fogo que destrói todas as coisas. Esse é o poder da língua, o poder da palavra que sai da nossa boca.
Então perceba que Tiago em muitos momentos fala de palavra, falou da palavra de Deus, de vivermos, de aplicarmos, de nos submetermos à palavra de Deus e termos uma vida prática. Agora Tiago está falando a respeito da palavra que sai da nossa boca, a língua, a forma que nós usamos a nossa língua. Então a língua ela pode ser incrivelmente destrutiva, pode corromper uma pessoa, ela pode colocar uma pessoa em um caminho que leva direto ao inferno. Uma palavra fora do lugar, ela inclusive pode gerar um prejuízo enorme, ela pode gerar feridas, ela pode gerar mágoas. Então Tiago está falando nesse contexto de controlarmos a língua, de refrearmos a língua. No versículo 6, ele vai falar que a respeito da língua como um mundo de iniquidade. Ele faz essa conexão ainda da pequenez da língua com a vastidão do mundo. Ele continua falando, ela é pequena, mas ela é um mundo de iniquidade. Uma pequena porção de carne contém em si uma porção muito grande de coisas ruins, de iniquidade. Então assim é a língua. Ele explica o que tem em mente pelo termo mundo, quando ele usa o termo mundo. Ou seja, o contágio da língua se difunde por toda parte da vida. A nossa língua, ela expressa aquilo que nós somos, seja de verdade ou seja de mentira. Ela mostra o que subentendia pela metáfora do fogo. A língua polui o homem por inteiro. A língua pode corromper outras pessoas. Discursos podem corromper outras pessoas. E a gente vê hoje nos nossos dias, quantos discursos que são muito bem feitos, que são muito bem elaborados, pessoas usando a oratória, pessoas conseguem até romantizar, colocar as coisas ruins de uma forma bonita, de uma forma romântica. Então o mundo hoje ele está envolvido em várias ideologias que, se nós não estivermos ligados, se os nossos filhos não estiverem bem direcionados e bem educados, isso pode ser prejudicial. Porque tem muita gente falando de uma forma muito romântica ou romantizando coisas que são ruins, e isso acaba passando despercebido. Então a língua, dentro dessa metáfora de fogo, ela pode produzir muito mal, ela pode levar pessoas para o inferno. Já no versículo 7 e 8, ele vai falar de que não há animal tão selvagem ou feroz que não possa ser domado pela habilidade do homem. Aí ele fala que a língua tem uma capacidade surpreendente de cometer o mal. Que, diferente de animais, a língua ela não pode ser controlada, muitas das vezes não pode ser domada. Então, se o seu mal for dominado pelo inferno, certamente a língua ela não vai poder ser dominada pelo seu esforço, pelo esforço humano. Se existe maldade no homem, ou se o homem é dominado pela maldade, o homem nunca conseguirá dominar a sua língua. Esforço humano nenhum será capaz de dominar a sua língua, se este for dominado pela maldade, for dominado pelo maligno. Então a língua ela pode ser uma parte muito nociva para o próprio homem e para o meio ao qual ele está inserido. No versículo 9 e 10 ele vai falar que a mesma língua louva a Deus e às vezes amaldiçoa a quem Deus criou a sua imagem. Olha só que coisa maluca, que paradoxal. Então, a gente entendendo que se Deus criou o homem à sua imagem,
se eu e você, ou se o nosso próximo, se o seu amigo, se o seu colega, se o seu parente, todo homem foi criado à imagem de Deus, e se nós, em determinados momentos, amaldiçoamos ou falamos mal de quem o Senhor criou à sua imagem, nós estamos, de uma forma implícita, amaldiçoando o próprio Deus. Como se o que a cada pessoa fizesse a outro era como se fizesse ao próprio Deus, já que fomos feitos à imagem dele. Então, em Mateus 12:34, o próprio Jesus ele tinha salientado que o que saía da boca era aquilo que realmente estava no coração, aquilo que está como tesouro. Então, aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração, ou aquilo que o nosso coração está cheio. É o que o próprio Jesus, palavras do próprio Jesus nos evangelhos, aqui em Mateus 12:34. Então, com a língua, com a nossa palavra, por meio dela, nós bendizemos a Deus. É um claro exemplo de como ela também pode ser muito perigosa, porque bendiz a Deus, louva o Senhor, e em outro momento ela está maldizendo, está gerando intrigas ou gerando fofocas, gerando desentendimento entre pessoas, entre irmãos que foram criados à imagem do próprio Deus. Então isso não faz sentido, é o que ele fala. Isso não faz sentido algum. Então, Deus ele deve ser abençoado, ele deve ser louvado, ele deve ser adorado por todas as suas obras. O Senhor é digno de receber a glória por toda a sua obra, receber louvor por toda a sua obra. E nós também devemos fazer isso, especialmente na pessoa dos homens. Então, os homens a quem Deus criou a sua imagem e semelhança, os próprios homens, peculiarmente ele resplandece a glória de Deus. Então, a glória de Deus na terra também é revelada através da sua igreja, através do corpo de Cristo, através de nós. Então, isso também deve ser glorificado, não o homem, mas o Senhor também deve ser glorificado através da vida de quem Ele criou de acordo com a sua imagem. Então, quando nós, de certa forma, maldizemos, falamos mal do nosso irmão, caluniamos o nosso irmão, levantamos fofoca do nosso irmão, nós estamos profanando o nome do próprio Deus. Então isso não faz sentido. A nossa língua, a palavra que sai da nossa boca não deve ser usada para essas coisas. Aquele que cultua e honra realmente a Deus, ele vai ter temor de falar caluniosamente do homem. Aquele que verdadeiramente está estabelecido em Deus, ele vai ter temor, ele vai ter muito zelo e muito cuidado com a obra de Deus, com aquilo que Deus criou. E ele não vai se dar o trabalho de caluniar outras pessoas, ele não vai se dar o trabalho de falar mal de outras pessoas, de crucificar outras pessoas. Então ele diz que isso não faz sentido. Aí no versículo 11 e 12 ele continua: uma fonte pode jorrar água doce e amarga? É uma pergunta. Como é que pode a mesma fonte jorrar água doce e salgada? Então essas comparações elas são feitas a fim de mostrar que uma língua que maldiz é algo monstruoso. Ela é contrário a toda a nossa natureza, ela é contrário àquilo que Deus estabeleceu para nós.
ela subverte, ela muda a ordem, ela muda o sentido que foi estabelecido pelo próprio Deus. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. A fonte, ela jorra daquilo que o coração está cheio. A nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então, Tiago apresenta outros exemplos de contrassenso impossível. Ele vai falar aí de figos, né, azeitonas, uvas, que eram produtos agrícolas muito comuns nesse contexto. Então, tudo, olha só que interessante, grava isso, se você está anotando, anota isso. Tudo produz de acordo com a sua espécie. Nós daremos frutos de acordo com a árvore a qual nós estamos plantados. Nós não vamos dar fruto diferente. Se estamos verdadeiramente plantados em Deus, se estamos verdadeiramente sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, pela Sua palavra, nós vamos gerar frutos de acordo com isso. Não existe como nós gerarmos um fruto diferente disso. Eu vou repetir, tudo produz de acordo com a sua espécie. Nós daremos frutos de acordo com a árvore a qual nós estamos plantados. Esse é o ponto. Não existe paradoxo nisso. Ou somos ou não somos. Um abacateiro, ele não vai dar manga. Um mamoeiro, ele não vai dar uva. Cada um produz de acordo com aquilo que foi estabelecido, com a sua raiz, com aquilo que ele está plantado, com aquilo que é a sua estrutura, com aquilo que é tudo aquilo que compõe a sua natureza. Então pensa um pouco a respeito disso, a respeito do que eu e você estamos produzindo, aonde nós estamos inseridos, aonde nós estamos enxertados e tudo aquilo que nós produzimos de acordo com a nossa espécie. O versículo 13, ele vai falar, se vocês são sábios e inteligentes. Então a sabedoria que vem de Deus não é uma mera capacidade intelectual. Também não é uma coleção de informações. Ela é, na verdade, uma percepção prática e o entendimento espiritual que se expressa em retidão moral. Isso é a sabedoria de Deus. Aqueles que verdadeiramente são sábios, eles vão produzir ações de acordo com a retidão moral estabelecida pelo próprio Deus, de acordo com aquilo que eles estão inseridos. Não de acordo com uma coleção de informações estabelecida por homens ou princípios estabelecidos por homens, mas vão produzir de acordo com essa retidão moral estabelecida através de princípios espirituais do próprio Deus. Então, aqueles que desejavam ensinar outros como grandes sábios, eles precisavam mostrar a sua sabedoria pela bondade, não uma sabedoria da forma que estavam expressando, uma sabedoria, falsa sabedoria em que perseguia, em que falava mal das pessoas e que não gerava uma vida saudável. Então, o Senhor ensina algo bastante diferente para nós, seu povo, para esses mestres, ou para esses que se intitulavam mestres, para todos nós como seus filhos e filhas, como seus discípulos. O Senhor nos pede, o Senhor nos ensina que nós sejamos mansos e corteses para com todos, para com os outros. Então, portanto, aos olhos de Deus, sábios são somente aqueles que associam essa mansidão com uma conversão honesta, em uma conversação honesta,
Sábios são essas pessoas que vão se manter mansos, que vão se manter humildes. Percebam mais uma vez a conexão que existe com a pregação de Jesus no Sermão do Monte, ou até mesmo com os ensinos do fruto do Espírito que nós vimos aqui recentemente, onde ele está falando que se você é sábio e inteligente de verdade, você vai se manter manso, você vai ser manso. A sua conversação, a sua influência em relação a outras pessoas vai ser uma influência honesta. Porque, querido, aonde nós estivermos inseridos, eu diria que um dos principais desafios para todo ser humano é saber administrar bem os relacionamentos interpessoais, porque são muitas as pessoas com características diferentes se reunindo, ou trabalhando, ou ensinando, ou caminhando junto dentro desse contexto de igreja, dentro desse contexto de corpo de Cristo. Então são pensamentos diferentes, são ensinamentos diferentes, isso em termos culturais. Obviamente o nosso ensino das Escrituras é o mesmo fundamento, mas perceba que existem pessoas das mais variadas, diferentes formas. Então, quão difícil é o relacionamento interpessoal se ele não for baseado nisso que a gente está falando, se ele não for baseado em uma sabedoria e uma inteligência genuína, verdadeira, vinda do próprio Deus. O versículo 14 ele vai falar a respeito de inveja, mas se tendes amarga inveja. Então ele realça esses frutos que são contrários à mansidão. Esse rigor imoderado, ele necessariamente vai gerar emulações, ele vai gerar situações nocivas. Alguém que é dominado por inveja, alguém que é dominado por cobiça, ele dificilmente vai conseguir construir um relacionamento saudável, porque a sua vontade vai falar mais alto, a sua inveja vai falar mais alto, e o ambiente vai ser um ambiente pesado, vai ser um ambiente carregado, onde a sua língua vai ser usada de forma muito negativa e muito pesada. Então, ele fala de inveja, ou emulação amarga. Então, essas mentes que são movidas por isso, essas mentes que são infectadas por isso, elas vão ser hostis. Todas as coisas relacionadas a esse ambiente, ou a essa pessoa, a essa língua, vão ser convertidos em amargura. Então, isso tende a, de alguma forma, contaminar o ambiente. Então, para que nós nos gloriemos realmente de ser filhos de Deus, Ele nos convida a agirmos de forma serena, de forma mansa em relação aos nossos irmãos. Do contrário, Ele declara aqui que estaremos mentindo, estaremos assumindo um título falso de cristãos. Mas não é sem razão que ele adicione a associação da inveja ou a associação da contenda, pois os conflitos sempre se originam com base nisso, com base na inveja, com base na hostilidade. Mas ele começa a apresentar para nós uma solução para o nosso dilema, ou para esse dilema de não refrear a língua. Ele fala de uma sabedoria terrena e ele vai começar a falar de uma sabedoria que vem do alto. O versículo 15 ele começa a falar: essas coisas não são a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que integra as coisas terrenas não pertencem à boa criação de Deus. Então, elas são totalmente o oposto da sabedoria que vem do alto. Pois essa sabedoria terrena, ela deixa Deus à parte, ela exclui Deus.
Então ela tem parte na categoria das coisas mundanas, porque ela não reconhece e nem responde ao Espírito de Deus. É demoníaca, pois vem do próprio diabo, que é a fonte definitiva dessa sabedoria destrutiva, dessa sabedoria terrena. Nós nos tornamos sábios quando somos iluminados por Deus. Então essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do Espírito, essa sabedoria que invade a mente humana, é a sabedoria que vai fazer com que nós tenhamos essa habilidade, essa capacidade de refrearmos a nossa língua, de nos calarmos quando precisamos nos calar. Ele continua falando no 16, pois onde há inveja e ambições egoístas. Aí no 17, por fim, ele entra onde eu chamo de a resposta para esse dilema, ou para esse dilema que toda a humanidade tem, essa dificuldade de muitas das vezes controlar a língua. Ele fala a respeito da sabedoria que é do alto. Ele faz essa menção dos feitos da sabedoria celestial, que são totalmente contrários a essa sabedoria terrena que nós acabamos de falar. Então ele fala: a sabedoria do alto é pura, ela não se misturou com nenhuma outra coisa. Nesse caso, ela não se misturou com a sabedoria demoníaca ou com a influência demoníaca. Então é uma sabedoria sincera, uma sabedoria baseada em verdades. Então a sabedoria genuína de Deus, ela não é violenta, ela em vez de atacar, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e ela também é imparcial, é o que ele fala. Ou seja, ela é sem preconceito, ela é sem favoritismo. Mas perceba que ele não está falando que essa sabedoria vai fazer com que nós aceitemos todas as coisas, ou as coisas erradas sem, digamos, refutarmos. Mas a sabedoria que vem do alto, ela nos capacita a nos posicionarmos da forma correta, mesmo quando nós nos depararmos com situações que são contrárias à realidade das Escrituras. Então, antes de tudo, ele diz que ela é pura. Então, se ela é pura, ela vai excluir a hipocrisia, ela vai excluir a ambição. Ele chama de pacífica porque ela não é tendenciosa ou contenciosa. Ele a chama de bondosa, né, para que nós saibamos que ela está bem longe daquela situação que não tolera os nossos irmãos. Então, quando a gente fala sobre essa sabedoria, eu repito, isso não está relacionado ao fato de nós sermos coniventes com aquilo que está errado no nosso irmão, não é isso. Mas essa sabedoria, ela vai gerar em nós um posicionamento correto, até mesmo para confrontar aquilo que precisa ser confrontado, mas com sabedoria, com essa sabedoria que vem do alto. Então, Tiago oferece aqui no versículo 17 uma resposta para todas essas advertências ou para todos esses dilemas que nós falamos. Ele apresenta essa solução, essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do próprio Deus, como está no título da nossa ministração de hoje, a verdadeira sabedoria que conduz à paz. Porque aqueles que verdadeiramente são sábios, aqueles que verdadeiramente vivem a palavra de Deus, eles vão plantar ambientes de mansidão, eles vão saber se posicionar nas diversas situações conflitantes, eles vão saber instruir os seus irmãos, eles vão saber influenciar de forma positiva as pessoas que estão próximas ou as pessoas que estão inseridas no seu contexto
social, no seu contexto educacional, ou até mesmo no nosso dia a dia, em um contexto eclesiástico, no nosso dia a dia de vida em comunidade. Então essa é a resposta que ele nos apresenta. Então essa sabedoria que vem da fé no nosso Senhor. Então essa é a resposta para esse dilema de não saber refrear a língua. No versículo 18 ele vai falar que aqueles que plantarem sementes de paz em seus relacionamentos experimentarão uma colheita de justiça. Ou seja, a verdadeira sabedoria é a da paz, não a da violência. Se você planta a paz, você vai colher justiça. Repito, mesmo em situações conflitantes, se você está plantando a paz, se você sabe se posicionar em uma situação conflitante, você não vai jogar gasolina para que o fogo aumente. Você vai saber se posicionar para que você seja um pacificador do reino de Deus. Então, aqueles que plantarem semente de paz, aqueles que são pacificadores, experimentarão essa colheita de justiça. Não uma justiça baseada nas nossas verdades, não uma justiça baseada na nossa mente, mas uma justiça baseada na própria justiça de Deus. Então, o espírito pacífico vai plantar semente de paz, não de discórdia. Ele não vai falar mal dos outros, ele não vai criar as famosas tretas, que é algo que no nosso contexto atual está muito em alta, muito em evidência. Quanta gente gosta de treta. Mas o espírito pacífico, ele vai plantar paz e vai colher o seu fruto. A justiça não é feita com a nossa tirania, a justiça não é feita com a nossa raiva, a justiça não é feita com o nosso egoísmo. O próprio Jesus, ele declara uma bênção especial sobre os pacificadores. Então, Tiago aqui, ele está dizendo que os sábios são, segundo a vontade de Deus, tão bondosos, tão mansos e tão misericordiosos. Mas isso não quer dizer que eles vão encobrir vícios, que eles vão favorecer outras pessoas, que eles vão passar a mão na cabeça de outras pessoas. Mas eles vão saber se posicionar de uma forma sábia para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Eles não vão crucificar ninguém, eles não vão afastar ninguém nesse sentido de condenar, mas vão produzir esse fruto através da paz e vão colher justiça. Então aqui ele está testificando que essa é a solução para esse dilema. Aqueles que fazem a paz vão colher justiça. Quem alcança a paz é cuidadoso em semear a justiça. Não é negligente, não é indolente, mas é alguém totalmente movido, é alguém que entende verdadeiramente, genuinamente, o que representa a sabedoria que vem do alto e que produz a paz, que gera a paz. Isso não é baseado em violência, isso não é baseado em cegueira, isso não é baseado em atitudes grosseiras, mas baseado em atitudes direcionadas pelo próprio Espírito. Então, dentro desse contexto que Tiago estava falando, dentro desse contexto de vida em comunidade, dentro desse contexto de o verdadeiro sábio é aquele que sabe dominar o seu falar. O verdadeiro sábio é aquele que planta a sabedoria que vem do alto
é aquele que planta a paz e colhe justiça. Então, se nós compreendermos isso nessa manhã, os nossos relacionamentos interpessoais serão relacionamentos frutíferos, serão relacionamentos em que irão glorificar o nosso Senhor e Salvador. Era isso que eu gostaria de compartilhar essa manhã com você, e que a minha oração é para que isso gere entendimento em nós, gere vida em nós, gere um nível mais profundo de compreensão e de relacionamento com Deus, para que nós possamos ter a capacidade, a habilidade de dominarmos a nossa língua nos mais difíceis momentos, de sabermos usar a nossa língua para compartilhar aquilo que precisa ser compartilhado, para usarmos a nossa língua para influenciarmos pessoas de forma positiva, de forma que agrade ao Senhor, para que nós não nos tornemos esses mestres ou esses falsos mestres que apenas com benefício, apenas com esse objetivo de conseguir benefícios para o seu prazer, usam pessoas ou abusam de pessoas, ferem pessoas. Não é essa a verdadeira sabedoria que nós acabamos de ver. Então, por favor, feche seus olhos comigo e peça para que o Senhor traga à sua memória aquilo que foi compartilhado nessa manhã e que isso gere vida em nós, que isso gere em nós esse coração pacificador, esse coração que vai colher justiça, a justiça do próprio Deus. Pai, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse momento, Senhor. E eu te peço para que o Teu Santo Espírito esteja ativando nessa manhã os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem, que estão tendo os seus corações aquecidos nessa manhã. Eu te peço para que o Senhor gere uma mente sadia, para que o Senhor gere pessoas sábias através dessa sabedoria que vem dos céus, através dessa sabedoria que planta a pacificação, através dessa sabedoria que se posiciona com base nas tuas verdades, com base nos teus ensinamentos, que planta mansidão, que planta pacificação, que planta a paz, mesmo quando precisa exortar, é uma exortação baseada nas tuas palavras, baseada nos teus ensinamentos, Senhor. Uma exortação pacífica que gera vida e que não gera morte. Nos abençoa, Senhor. Abre a nossa visão, abre a nossa compreensão e que o nosso coração possa receber essa semente, possa receber essa palavra nessa manhã. E que nós possamos tornar os nossos relacionamentos interpessoais cada vez mais saudáveis, cada vez mais com esse intuito de edificarmos a vida uns dos outros, com esse intuito de abençoarmos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, nos direciona para que possamos dar esse fruto, para que possamos ser esse tipo de servo, esse tipo de cristão, Senhor, que compartilha e que vive a Tua verdade, em que a Tua palavra gerou vida e que a Tua palavra é vivida verdadeiramente, Senhor. Nós não queremos ser cristãos, não queremos ser discípulos que cantam a Tua palavra, que leem a Tua palavra, mas que não vivem a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a sermos essas pessoas que verdadeiramente vão aplicar a Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. É esse tipo de homem, esse tipo de discípulo, esse tipo de servo que nós queremos ser.
Pessoas que vivem verdadeiramente a Tua palavra porque foram afetadas pela Tua palavra e a Tua palavra produziu em nós mudança de direção, produziu em nós significado, produziu em nós entendimento, Senhor. Então nos ajuda e nos abençoa, Senhor, para que nós nos tornemos cada vez mais esse tipo de servo, esse tipo de discípulo. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Na certeza de que o Senhor vai ouvir os nossos pedidos, na certeza de que o Senhor vai abençoar o seu povo, na certeza de que o Senhor vai edificar o teu povo, vai edificar o teu corpo, para que nós nos tornemos cada vez mais esses homens que glorificam o teu nome na terra, Senhor. Essa é a nossa oração no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus e até a próxima.